Olá e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme, ou EQVOF. Gente, eu preciso falar, a gente escolheu um nome que tem um acrônimo ruim. O melhor podcast do planeta Terra sobre filme, cinema e as pessoas que os assistem. Eu, como sempre, sou seu apresentador, Rafael Coelho, tendo uma crise de identidade com a sua marca pública agora, nesse momento. Também tendo uma crise de identidade, estou comigo, Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, é a comunidade mais verde do mundo. Eu fiquei muito na dúvida do que mais falar. Sanguinária. Eu fiquei muito na dúvida do que falar, porque eu pensei, eu vou queimar a pauta, né? Ou eu vou queimar a pauta do possível filme do Hulk que a gente faria, dizendo a comunidade mais verde, ou de um filme do Mortal Kombat, porque eu poderia dizer a comunidade mais mortal. Daí eu pensei, acho que é mais provável que a gente vai falar sobre Mortal Kombat do que Hulk. Poderia ser a comunidade mais cerrada. Ah, não sei, eu sou um fã do Incrível Hulk, né? Ser. É verdade. Eu sou um defensor do Incrível Hulk de Ang Lee, por exemplo, é um grande filme. A gente pode fazer os dois, mas é que eu acho que Mortal Kombat é quase uma obrigação em algum momento a gente fazer um episódio aqui no podcast. É verdade. Também entre nós estão Bibiana Link. Wanna play a game. E fechando o quarteto Mágico. Fatal, Quarteto Fatal. Fabuloso. Quarteto Fatal é um bom título. É verdade. Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. E aí, gente, como é que vocês estão? A gente tá... Parece que é meses sem gravar. Eu tô desesperado. A gente tá há muito tempo longe dos microfones. Não, mas a gente grava toda semana. Os nossos ouvintes sabem disso. É, sabe? A gente não falta uma semana. Sabem. Eles sabem, a gente não. Hoje, por exemplo, dia 18 de janeiro, né? A gente tá gravando com alguma certa antecedência. Sim. Nem estamos na correria, não estamos preocupados se a gente vai conseguir acabar a tempo hoje. Não. A gente nem tá gravando um dia antes de lançar o episódio, não. Isso nunca aconteceu na história do nosso podcast, a gente é muito organizado. Não aconteceram imprevistos. Não. É que a gente acumulou tempo, né? Quando era bisemanal, Bissemanal, eu acho. Bisemanal. Quinzenal. Quando era quinzenal. Era bimensal. A gente gravava toda semana e lançava a cada 2, né? Então a gente acumulou um buffer. Um buffer. Não é verdade. A gente tá realmente gravando no dia que sai o episódio. Questão de horas, então. Tudo vai ser menos editado, menos preparado, vai ser mais espontâneo. O que vocês estão vendo é o que aconteceu, é só isso. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o filme Jogos... não, desculpa. A gente não tá falando... Oi? Viu? Estamos aqui hoje para falar sobre o filme Jogos Mortais, de 2004. Foi escolhido por quem esse filme, Leonardo? Pelo público. O público escolheu o filme. As pessoas nos submeteram a essa experiência. A gente teve a brilhante ideia... As pessoas não nos submeteram a essa experiência. A gente submeteu elas a essa experiência. Não, porque... As pessoas tiveram opção, né? Exato, tiveram... A gente teve a brilhante ideia de, para finalizar esse ciclo da nossa corrente do mal, corrente cinematográfica, eu quero ver o filme que lembra o outro... não sei, enfim, a gente tá fazendo uma série de podcasts sobre filmes que se relacionam de alguma maneira, e a gente fez o último episódio sobre o filme Por um Fio, e daí a gente teve a brilhante ideia, pra terminar esse ciclo, essa temporada, por assim dizer. Temporada? Já tá terminando a temporada. Desse pequeno bloco de podcast. Tá. A gente decidiu, vamos dar a escolha pro público, então cada um de nós escolheu secretamente um filme e botamos numa lista e deixa a pessoa votar. E, assim, por liderança absurda e extrema, ganhou Jogos Mortais. Não foi extrema. Foi, Leonardo? Não foi extrema. É que tu só olhou no Instagram. Só olhei no Instagram, sim. Do YouTube. Na verdade, assim, nos stories do Instagram, pra ser justo, os Garotos Perdidos eu acho que até ganhou. Por um voto. Mas aí no cômputo geral, a gente contando junto comentários no post do Insta e mais a enquete feita na comunidade do YouTube, os Jogos Mortais, o Jogos Mortais venceu por
Ah, tá. Muita diferença, assim. Agora eu não tenho aqui anotado exatamente o número, mas foi assim. Não importa, foi mais do que o dobro. Sim. Eu não vi no YouTube. Aliás, agradecer o público que participou até mais do que a gente esperava, né? Da Não, foi uma experiência legal. Agora eu quero fazer interativa pra tudo. O que eu vou comer de café da manhã? Põe pro público pra botar coisas assim, por exemplo. Mas eu vou dizer que quando eu vi a lista dos 4 filmes, eu meio que... Bah, Leonardo. Eu sabia quem tinha escolhido qual filme. Eu também. E depois, quando eu fui olhar os votos ali, eu vi que eu tinha acertado, assim, porque... Pensei, tá, o Garotos Perdidos fui eu. Sim. O Coração Louco foi o Alexandre. O Sacrifício do Servo Sagrado foi o Wagner. E os Jogos Mortais foi o Rafael. Foi isso, né? Foi Cara, isso. eu vou te fazer uma confissão aqui de eu tenho uma confissão pra fazer também. Fala. O Rafael pediu que a gente mandasse separadamente no privado pra ele. Sim. O que foi um erro, era pra ter mandado pro Alexandre direto. Mas bom, ele pediu. Daí eu pensei em filme e mandei pra ele. E eu mandei, cara, eu vou te mandar uma segunda opção. Porque eu acho que o Coração Louco tem muita chance de ser escolhido por um outro integrante da nossa. No caso, eu. Daí eu mandei uma outra opção. Que eu até esqueci o nome do filme. Era um filme com Chris Pine. Não lembro. Não lembro também. Mas eu achava o Coração Louco uma opção melhor. E a nossa pesquisa revelou que só 2 pessoas do planeta votam no Coração Louco. Então. Eu vou deixar de mais um. Eu juro que eu me arrependo do meu voto. E eu tenho uma confissão pra fazer, que eu entrei... Eu tava olhando no celular os resultados, eu tava no supermercado, que não é o melhor... Eu não recomendo. Não olhem pesquisas de Instagram no supermercado quando a conta é compartilhada, porque o meu celular tava meio lento por causa da internet indo e vindo e tal. Eu fui clicar no Stories pra ver os resultados e sem querer votei no filme que eu escolhi ainda. Foi uma coisa embaraçosa. Depois eu tem como tirar o voto, não tem. Sim, a conta do Eu Quero Ver o Filme votou. Então, tipo, se a margem, se fosse empate, eu ia dizer, tira um voto dos Jogos Mortais, porque esse não vale. O meu, com a minha conta pessoal, isso, vale. Teve, infelizmente teve isso. Teve isso dos bastidores, entendi. Uma movimentação dos bastidores. Sim, daí não teria como os Jogos Mortais não ter ganho mesmo, né? Entendi. Esse voto mudou tudo. Quase dobro de gente na margem. E também vale lembrar, assim, que pra quem votou num filme que não foi escolhido por agora, os filmes que não ganharam, que não enfim, de segundo lugar pra baixo, a gente não vai fazer episódio nunca mais, tá? Estão mortos pra gente. A gente vira as costas e, enfim, esses filmes não existem. Não, tô brincando, obviamente. Garotos Perdidos é um filme que eu quero muito rever a certa altura, faz muito tempo que eu não vejo. Garotos Perdidos é um filme que eu quero muito ver, porque eu nunca vi. Tu nunca viu? Nunca vi. Impressionante. É muito bom filme, eu me lembro de gostar. Fiquei surpreso que meu irmão votou em Garotos Perdidos também. Enfim, a gente nunca vi também. Oi? Eu nunca vi também. Mas ele foi muito bem aceito ali pela comunidade. Não, é um bom filme. Enfim, nesse negócio todo, acabou ganhando Jogos Mortais. Como eu esperava, como eu apostava. Muito obrigado. Ficou provado que eu sou o mais popular dos nossos integrantes, com gosto mais popular. Claro. Um filme de 2004, que tá nos streamings disponível agora, tá no Prime Video. E também, desculpa, eu vou ter que interromper. Vai, fala. E também ficou provado quem é o verdadeiro vinho e queijo aqui do nosso podcast, né? É verdade. O vinho e queijo é aquela pessoa que não está presente hoje, o nosso amigo Vaguinha Pistolinha. Porque o voto dele, aliás, a escolha dele foi o Sacrifício do Servo Sagrado, que eu não vi todo esse filme, mas eu vi partes, como sempre. E é um bom filme, mas é um filme especialmente queijo e vinho, né? Queijo e vinho. Então... Aliás, eu tenho uma teoria sobre isso. Só queria dizer isso também porque ele não tá aqui pra se defender. Eu tenho uma teoria sobre isso. E eu a coisa educada é falar mal pelas costas, né? Claro. Eu tenho uma explicação pro Coração Louco não ter feito quase nenhum voto. É que, pra mim, ele fica no limbo entre o vinho e queijo e o filme popular. Daí, então, as pessoas iam ou pra opção popular ou pra as opções vinho e queijo. Pode ser. Cara, eu tenho uma teoria um pouquinho diferente. Talvez vocês fiquem brabos comigo. Então eu vou me beneficiar do fato de a gente estar gravando à distância ainda. Que é o seguinte.
Tá, em primeiro lugar, eu vou prefácio. A gente foi ver esse filme no cinema e eu gostei bastante. Mas, cara, eu não acho um filme muito memorável, assim. Eu não lembro absolutamente nada dele. Exceto que eu vi no cinema e gostei. Sim. Então, sabe, tem esse lado, mas... Cara, é um filme bom. Eu não... Eventualmente quero rever. Eu acho que pode gerar um episódio interessante também. Mas como eu ia falando, Jogos Mortais tá disponível no Prime Video, que foi onde eu assisti, inclusive. Tá no Star Plus e também tá no HBO Max, que eu tentei ver no HBO Max e na minha TV as legendas por algum motivo não ativaram e não tinha como habilitar. Só que pela web as legendas aparecem. Pra mim, no Prime Video, a gente conseguiu ver só com legenda em inglês. Ah, pode ser. Só tinha legenda em inglês. Eu vi no Star Plus. E tava de boas. Tava de boas. Eu não sabia que tava nos outros streamings, senão eu teria visto no Star Plus também. Eu nem notei que só tinha legendas em inglês, porque eu geralmente vejo com legendas em inglês, então... Sim. Mas não é por não gostar de ler em português, mas é que muitos desses serviços, às vezes as legendas em português tem delay, tem alguns problemas que me incomodam. Então eu ponho no default que vem... padrão, quer dizer, que é em inglês, que vem geralmente com menos defeitos. E antes de a gente entrar na história do filme e tudo mais, Alexandre, tu foi encarregado de trazer curiosidades pra gente. É pra eu falar tudo num bloco? É, tudo num bloco só. Tá, então vamos lá. Curiosidades do IMDb. Só pra agradar o Vaguinho. Tá, mas as curiosidades vão ser antes do filme? Eu tô perdido. Não tinha nem como eu falar do filme. Não, vamos. É porque assim... De repente a gente introduz aqui. Eu vou falar ao vivo, então. Vamos abrir pra geral. A gente tinha um bloco de curiosidades, tá? Mas geralmente a gente fazia no final do episódio. Que parece, isso é o lógico. Só que eu e o Alexandre, a gente começou... eu meio que já lia também as curiosidades pra ter uma ideia do que ia ser falado. E a gente acabava... não vamos falar isso durante o episódio... para não cortar do episódio do bloco das curiosidades. E daí ficava esse jogo chato, assim, de a gente fala, não fala, traz ou não traz. Tinha episódios que eu ficava tentando furar as curiosidades do Alexandre. Enfim, era sem graça. Então eu acho que trazer pro começo as curiosidades é mais divertido, porque daí a gente pode falar totalmente livre, sem medo. Tá, beleza, vamos lá então. Eu peguei, eu acho que umas 6 ou 7 aqui, tá? Primeira coisa que me chamou a atenção é que o filme foi filmado em 18 dias apenas. É um longa-metragem, e isso, para quem não está acostumado com duração assim, de filmagens, é muito pouco. Para um longa-metragem é pouquíssimo. Outra coisa é que o James Wan, que para mim foi muito peculiar, porque eu não percebi muito isso assistindo o filme, tá? Mas o James Wan, ele queria que os movimentos de câmera refletissem as emoções dos dois protagonistas, assim. Então ele filmou os planos do Dr. Gordon com mais estabilidade, assim, provavelmente usando uma Steadicam, né, que é um dispositivo, é um mecanismo para estabilizar a câmera mesmo. E os planos do Adam, que é outro personagem ali, com uma câmera mais livre, mais câmera na mão, sabe? Só que eu não sei se esse contraste tá, beleza, de filmagem, ok, mas de personalidade, eu não sei se está tão presente ali. Mas depois a gente discute isso. Outra coisa, de acordo com a BBC, esse é um dos filmes de horror mais lucrativos de todos os tempos. Que eu acho muito impressionante. Ganhou a nossa enquete também. Ele fez mais de 100 milhões de dólares, que para um filme de baixo orçamento, baixíssimo orçamento. Tiveram algumas sequências, né? Muitas. Sim, exaustivas. Falando nisso... colocou o James Wan no mapa, né? O James Wan, ele fez uma aposta, digamos assim, ele apostou no filme, ele meio que não teve cachê, ou não sei como é que traduz isso, tá? Mas aqui tá escrito upfront salary, eu não sei se é equivalente a cachê. Tá? Acho que é e ele optou, ao invés disso, por uma porcentagem dos lucros, então pra ele foi muito bom. Sim, se deu. Que isso às vezes acontece na indústria, né? Do pessoal acreditar muito no filme, sei lá, ou baixar o cachê e pegar uma porcentagem dos lucros também. É muito comum, assim, tu tem enfim, tá desenvolvendo projeto e tal, e quando vê o preço começa a subir, porque
tudo quando você tá filmando em grande escala, assim, ou para uma grande distribuidora, é mais caro. E às vezes, pra fechar com o elenco que tu quer, tu vai ter que gastar muito mais grana do que esperava. Então não é incomum gente da equipe, diretores e tal, aliviarem seus cachês para poder encaixar no orçamento. Né? Sim. Outra coisa, o Lee Whannell, que eu não sei como é que pronuncia o nome dele, mas ele é o Adam, né? Ele é um dos roteiristas também do filme. E eu não cheguei a achar se ele foi colega do James Wan, mas pelo que eu li, me parece que sim, né? Foi. E eles queriam fazer esse filme juntos. E ele também escreveu, pasmem, acho que não sei se tem isso, Alexandre. O Leonardo vai ficar louco. Ele é o roteirista de Upgrade e Homem Invisível. E diretor do Homem Invisível também, né? Sim, eu fui procurar. Sim, eu fiquei bem surpreendido. Muito legal. Quando eu vi o nome dele nos créditos, eu pensei, eu conheço esse nome de algum lugar, mas daí eu fui ver no MDB, daí eu me dei conta. Sim. Dois bons filmes. Ele Upgrade, pra quem não viu, assista. É a versão boa do Venom, eu diria. Ele e o James Wan, assim que eles saíram da faculdade de cinema, né, da universidade, eles queriam muito fazer um filme, só que eles só tinham verba para digamos, uma locação, assim, digamos, aquele galpão ou um lugar. O banheiro aquele que eles fizeram. Exato. Foi feito ali e ele revelou, o Lee revelou em uma entrevista que a ideia original é que fosse num elevador. Eu acho que essa mudança, na real, foi interessante, né? Depois a gente pode discutir, mas o espaço ali de ser um pouquinho maior gerou várias mais possibilidades ali de interação entre eles. Né? E a última que eu tenho... Desculpa, não, tem aquele filme produzido pelo Shyamalan que é num elevador, né? Demônio, acho que é. É horroroso. Nunca vi. É horroroso. Tá, a última que eu tenho aqui é que a cena... Cara... Tem um ator que parece o Fossati, Alexandre. Desculpa, eu não tinha que falar isso. Tem uma das cenas mais que me saltou os olhos revendo o filme. Aliás, tem uma curiosidade sobre ela, que ela foi filmada na garagem de um depósito, né? Um warehouse. Isso, depósito. Que foi a cena de perseguição de carro. Tipo, é uma coisa incrível. Sim. Foi filmada ali, eles botaram uns fogs, ficaram chacoalhando o carro, mexendo o carro enquanto filmaram. Eu já fiz isso durante a faculdade também, é divertido. Tu joga umas luzes coloridas na cara do ator e finge que o carro tá andando. Fica top. Outra boa técnica é jogar água no carro, parece que tá chovendo, mata todas. E é isso que eu tinha. Massa. Enfim, nós vamos pra o que acontece nesse filme, afinal. Ele é dirigido por James Wan, como a gente falou, que também dirigiu Invocação do Mal e Maligno. Pra quem já ouviu o nosso podcast, a gente tem um episódio sobre Maligno, que tá, na verdade, como episódio de Halloween de 2021. Voltem lá e ouçam. 3 horas de duração, é o melhor episódio que a gente já fez. Espetacular de Halloween. Também dirigiu Aquaman, né, o James Wan. Verdade. Eu tentava tentando não lembrar desse fato. Ele também dirigiu Velozes e Furiosos 7, que é bom. Não é maravilhoso, mas é bom. Acho que é o último com o Paul Walker, inclusive. Adam, que é o Lee Whannell, a gente já citou. E o Dr. Lawrence, Cary Elves, que faz o prefeito do Stranger Things, que eu não sabia, e quando eu vi que era ele, eu fiquei chocado. Os dois acordam em um banheiro decadente, ambos acorrentados a canos, tentando inicialmente se ajudar. Eles vão encontrando pistas e descobrem que Lawrence precisa de alguma forma matar Adam para sair dali. Enquanto isso, vemos flashbacks do policial David Tapp, que é o Danny Glover de Máquina Mortífera e Predador 2, e seu fiel escudeiro Singh, que é o Ken Leung do Lost. Aliás, ele tá genial no Lost, ele é um ator genial. Ele tá na série da HBO Industry também, ele tá muito bem. Ele é muito bom, ele tem um timing de comédia seca, assim, ele não é um cara que faz muitas piadas, mas ele fala coisas absurdas sem nenhuma reação, nenhuma expressão, quer dizer que o cara é genial. Esses dois policiais estão investigando o caso do serial killer Jigsaw, que testa suas vítimas através de armadilhas que ele chama de jogos,
Entre eles, uma mulher chamada Amanda, que diz que sobreviver à experiência ajudando seu vício em drogas. A série de casos leva os policiais a suspeitar de Lawrence. Também tem Zapp, que é o Michael Emerson, também do Lost. Também um grande ator, o cara é muito bom. Um dos enfermeiros do hospital que Lawrence trabalha rapta a família do bom doutor e passa a ameaçá-lo por telefone, assim como por um fio. O telefone só recebe chamadas, no caso, que é estranho. Eu nunca vi um celular que só recebe chamadas. Mas enfim. No banheiro. Levado ao seu limite, o Dr. Lawrence entra em modo Super Saiyajin e corta o próprio pé fora para se livrar da corrente e aparentemente mata Adam. Zapp vem conferir o corpo e é atacado por Adam, que não morreu! E é morto com uma tampa do reservatório de uma patente. Após algumas reviravoltas, mortes e revelações, descobrimos que um paciente do Dr. Lawrence, que ele tratou com descaso, tem uma doença terminal, que é o John... Não lembro o nome dele agora. John alguma coisa? É o Jigsaw, na verdade. E ele estava no banheiro o tempo todo, como o corpo no chão. Ele revela para Adam, ainda preso na corrente, que a chave da corrente dele estava na banheira, mas ele não se deu conta disso e deixou a chave cair pelo ralo. O Jigsaw vai embora, fecha a porta e diz Game over. Isso, cara, antes de mais nada, a melhor coisa desse filme, ou de todos os Jogos Mortais, é, pra mim, a minha favorita, é quando no final começa o tema e eu já me levanto da cadeira. Opa, o bicho vai pegar agora. Porque eles fazem sempre uma sequência de montagem revelando que o que tu viu não é exatamente o que tu viu e que tem alguém por trás e coisas diferentes. E a música é espetacular. As sequências são geralmente muito bem elaboradas também. É tudo perfeito. Pra mim, o de filme assim, tem... É a marca registrada da série e eu nunca canso de ver. É impressionante. Mas assim, a gente chega... Oi? Não, vai. Diga, Leonardo. Não, eu só ia dizer que eu nunca tinha visto nada de Jogos Mortais. Esse foi o primeiro Jogos Mortais que eu vi, assim. Tipo... nunca tinha visto. Só esse comentário. E ele ficou traumatizado. Não. Bom, eu vou fazer... Minha tese de abertura vai ser rápida e concisa. Não vou me alongar muito. Eu adoro esse filme, vi em 2005, na verdade, a primeira vez que eu vi, eu detestei. Daí passaram-se uns 2-3 anos, eu revi, daí... não sei o que eu tinha visto da primeira vez, mas depois quando eu revi, me apaixonei pelo filme, acho a estrutura dele genial, a história genial, a ideia por trás do serial killer é uma versão bem feita do que eles tentam fazer no Por um Fio, por exemplo, que é um cara que pune pessoas que têm problemas, enfim. E eu adoro esse filme. A coisa que mais me deixou chocado, só pra encerrar essa minha abertura, é que, cara, como não é violento o filme, na verdade. Tipo, tem cenas de violência, tem coisas violentas que acontecem, mas principalmente comparado com as sequências, ele não mostra quase nada. Não, isso é verdade. As sequências são bem mais explícitas. Ele é feito bem mais na elegância do que eu lembrava. Eu lembrava, não, a gente vê ele serrando a própria perna. Não vê. A gente vê o cara explodido. Não exatamente. É um jogo de planos muito bem sacado. Tipo, a nossa mente é que gera a maior parte da violência e isso me surpreendeu, assim. Na minha lembrança era bem mais explícito. Até porque esse é o filme que as pessoas citam como origem de um gênero que os americanos chamam de torture porn, que é pornô da tortura, que significa que é, tipo, como filmes pornô, que a história é só uma desculpa pra mostrar cenas de sexo, são filmes que a história é só uma desculpa pra mostrar cenas de tortura. E daí tem filmes como Albergue e outros que tais, o Centopeia Humana também, Turistas. Nunca vi. São filmes que são, tipo, com violência extrema, absurda, e que a história é meio que descartável, personagens são descartáveis. Mas, cara, eu sinceramente acho Jogos Mortais, assim, não que tenha grandes personagens, mas acho que como um todo, ele é um filme muito superior a isso e acho que isso justifica como uma história intrigante. Eu queria saber de vocês, qual é a opinião de vocês, como é que vocês chegam a assistir os Jogos Mortais. Acho que Leonardo pode começar, já que é a primeira vez que tu viu. Eu confesso que eu não fiquei chocado, mas eu também não fiquei muito animado, assim.
sei lá, assisti e pensei, ok. Tipo, não foi um filme que me capturou, assim, nem pro bem nem pro mal, assim. Eu acho que, tipo... tem vários momentos que tu percebe que é um filme bem... ou de meio baixo orçamento, assim. Acho que vários momentos ele tenta disfarçar isso. Até acho que ele disfarça bem em alguns momentos, em outros não tão bem, assim. Mas eu não, é um pouco o tipo de filme que tem essa crueldade, assim, essa crueza, e me incomoda um pouco, assim. É difícil pra mim entrar num filme assim, sabe? Acho que meio que fazendo um paralelo com outro filme de 2013, que foi o remake do Evil Dead, que também, assim, que claro, o remake do Evil Dead é bem mais violento, é bem mais sangrento. Sim. Mas são filmes que vão pra um lado mais, assim, da crueldade mesmo, e de alguma violência explícita, e pra mim é meio difícil eu me conectar com esse tipo de filme, assim, é difícil eu com a história do filme ou com, sei lá, com a proposta do filme, assim, eu acabo ficando numa posição um pouco mais neutra, assim, de tipo, ok, é um filme. Mas o que eu gostei nos Jogos Mortais, que eu não esperava, é um pouco esse jogo, assim, de... que acaba também sendo um filme não linear, né? Um filme de vai e volta, assim, com várias revelações que você não espera. Tipo, acho que tem... Eu gosto um pouco do tratamento que eles fazem com o personagem Danny Glover, assim, como ele começa como um policial e depois tu descobre que ele quase morreu assassinado pelo Jigsaw, e depois tu descobre que, não, ele não é mais policial, ele tá afastado, mas ele continua meio que investigando o caso. Isso tudo sendo revelado de maneira não linear, assim, e que isso incita mais o teu interesse, né? Mas é isso, assim, é isso. Eu confesso que eu não fiquei muito surpreendido pelo filme, assim. Talvez, se daqui a uns anos, como o Rafael, eu assistir de novo, isso mude, mas minha primeira impressão foi mais neutra, assim, eu diria. É isso? Então, vamos lá, então. Primeiro eu queria parabenizar o Rafael pela escolha do filme. Porque eu não escolhi o filme, foi as pessoas que escolheram o filme. Tu escolheu o filme para as pessoas escolherem o filme. O povo escolheu, escolheu. A voz do povo é a voz de Deus, eles que... Esse filme tem então muitos paralelos com o Puro Fio que eu não esperava, cara. Não, eu ia dizer, a ligação com o Puro Fio pra mim foi perfeita. A ligação com o Puro Fio. A ligação foi o filme que a gente fez. Foi perfeita, cara, porque assim, pra mim é um filme também que é bem datado, assim, dá pra ver, assim, a referência ali, começo dos anos 2000, tratamento de imagem, estilo de montagem, né, aquela coisa. O Por um Fio é mais azul. Aqui eu até abri o podcast falando com a Comunidade Mais Verde, porque é um dos filmes mais verdes que eu já vi na minha vida, assim, de tratamento de cor, assim, ele é muito verde. A imagem que tu tem do filme depois é o verde, assim, o tratamento verde. E também tem aquela figura por trás de tudo que tá nesse caso fazendo jogos e Por um Fio mantendo o Colin Farrell no telefone. Mas também tem uma veia moralista. Exato, veia moralista, julga as outras pessoas porque não estão aproveitando a vida, não estão dando valor à vida. Também tem um cara que trai a mulher, só que não. Exato. É verdade, é muito... A escolha foi perfeita, assim. Então, parabéns. Tá, a minha relação com o filme é a seguinte, já tinha visto esse filme mais de uma vez, tá? Inclusive eu acho que recentemente, há 1 ou 2 anos, eu tinha revisto ele. E, cara, eu vou te dizer, revendo o filme, primeiro que eu acho que ele é um filme que perde um pouco quando tu revê, porque ele tem muitas reviravoltas e surpresas, principalmente em plot twists, que acho que funcionam mais o impacto da primeira vez sim. E tal. Sim. Fala o que tu falou pra mim quando acabou o filme. Não, eu vou falar. Mas assim, eu acho que ele é um filme que eu, lendo agora sobre, talvez eu respeite mais ele do que eu goste agora. Eu respeito esse filme, cara, porque assim, o que eu falei pra Bi foi o seguinte, é uma tosqueirinha. Que em muitos momentos sabe? Mas é que assim, ele lendo sobre ele, eu vi que, cara, é um filme basicamente de 2 caras que tinham acabado de sair da faculdade e queriam fazer um filme, tá ligado? E conseguiram um financiamento ali. Ele é um filme de baixo orçamento, que, como o Leonardo falou,
transparece ser de baixo orçamento muitas vezes. Sim. Tipo, é um filme que às vezes grita pra ti, eu sou um filme B. Então, tipo, mas isso aí eu acho que até em alguns momentos entra como proposta, em outros fica, tipo, grita um pouco. Mas ele conseguiu ser precursor em muitas coisas, nesse estilo de... Tá, tem esse estilo que o Rafael falou, mas ele também foi precursor nos filmes, digamos assim, de gincana, sabe? De filmes de jogos, cara, que são pautados em jogos, sabe? Que tem muitos filmes, séries depois disso. Então, assim, eu acho que o filme tem algumas coisinhas que me incomodam, mas é aquela coisa também. Ele é um filme que desperta curiosidade, que te deixa entretido, tu quer saber como é que aquela situação vai acabar. E uma peculiaridade é que eu sempre lembro desse filme como um filme de uma locação que se passa naquele lugar, mas na real ele se passa em vários outros lugares, não é só aquilo, não é só os dois. E por algum motivo, na minha cabeça fica só aquele cenário ali. É que o banheiro é muito marcante pra mim. Sim. E tu, Bibiana, como é que tu chega para Jogos Mortais? Então, eu vi esse filme há muito tempo, não vou agora saber precisar quando, mas foi há muito tempo. E nem tinha saído ainda a sequência. E eu votei na enquete, e assim como eu me arrependo de ter votado nesse filme, eu me arrependo um dia ter gostado desse filme. Mas, Nossa! Que reviravolta mais... Que coisa, né? Ela votou, ela escolheu falar sobre esse filme. É verdade, porque aí nossa, quando eu reassisti ontem, talvez, não, agora que, né, eu concordo com o que o Xande falou depois dessas curiosidades, sim, eu respeito bastante, mas é complicado. Sei lá, não, eu não recomendaria não, e nem assistiria os outros, porque ele vai piorando. Eu lembro que eu assisti contigo, né, Xande, o Jogos Mortais 8, que eu acho que foi o último. Sim, a gente estava se conhecendo, aliás, e foi nos nossos programas de começo de namoro, foi ver Jogos Mortais, uma coisa muito trivial. Mas era 8 já? Pois é, tem muita sequência. E aí eu só sei que era 3D. Eu nem gosto muito de filme 3D, né? E é uma coisa bizarra, porque pensa na violência desse primeiro filme. Agora tu faz vezes 8. Sai tripa, assim, jogando na tua cara. É uma coisa horrorosa, sabe? Tu chega a te desviar ali da tripa vindo na tua cara. É uma coisa horrorosa. Mas, enfim, assim... Inicialmente é esse o quadro, sabe? Me arrependo um dia de ter gostado. Eu vou ter que defender as sequências, porque eu adoro que elas fazem... assim, eles perdem completamente a pretensão de que, estamos fazendo um bom filme, porém, eles fazem uma sequência após sequência, como é um filme sobre reviravoltas e tal, eles tentam sempre fazer uma reviravolta maior e adicionam mais elementos absurdos à trama. Então, assim, a trama vai ficando mais macarrônica conforme vai passando, e eu acho isso espetacular. É tipo um jogo de... eu escrevo um capítulo de uma história, passo para o Alexandre, e o Alexandre conta a história que ele quer contar, usando meus personagens como ele quiser. Também. Vai aumentando o número de personagens. E a violência é cada vez mais absurda. Enfim. Pra mim a sequência... não sabia. Pra mim vira um negócio meio cartunesco, e eu gosto. A sequência pra mim é aquela coisa de... Desculpa. Não, por favor. A sequência do filme é aquela coisa, tipo, são os filmes que tu sabe que são ruins, mas ainda assim, tipo, vamos ver Jogos Mortais, tá, beleza, vamos ver, porque eu tenho curiosidade de ver, sabe? Tipo, é divertido, pra mim é divertido. O entretenimento funciona. Eu acho que o filme tem coisas boas, por exemplo, que nem o Leonardo falou, sabe? Tu quer saber ali o final, tu quer saber no que vai dar aquilo ali, eu acho que isso é uma característica positiva do filme. Salta na cara muitas vezes realmente, sou de baixo orçamento, mas ao mesmo tempo consegue driblar também ali em algumas situações, sabe? Tem esses pontos positivos, sabe? Eu acho esse baixo orçamento o charme do filme, sinceramente. Que dá pra usar como proposta, exato. Mas... É isso. A gente vai desenvolvendo depois. Eu não sabia, Rafael, desse conceito aí
da violência, tipo, que nem filme pornô tem, sabe? Que tu só quer ver só assiste o filme por causa do pornô, e daí tu só assiste o filme por causa da violência, que é uma coisa, assim, que, sinceramente, não me pega também, sabe? Violência pela violência, não... Pra mim, depende. Acho que tem, assim... Pra mim também. Eu vou confessar, eu sou um fã desde de adolescente de filmes violentos e de jogos e tal. Mortal Kombat é um dos meus jogos favoritos e é um jogo que tem violência explícita, extrema, absurda, sem nenhum propósito, é completamente gratuito. E eu gosto porque é aquele negócio chega ao ponto de ser engraçado porque é cartunesco, sabe? Sim. E pra mim, assim, tem filmes que... se a violência é feita de uma maneira... como é que eu vou dizer? Criativa e é uma coisa impressionante de ver, eu acabo gostando, independente se a história justifica aquilo ou não. Óbvio que meu lado crítico vai dizer, esse filme não é um grande filme, mas tem cenas muito bem feitas de cabeça explodindo, por exemplo. O que me pega mais, na verdade, são os jogos. Sim, eu gosto essa é a coisa que eu mais gosto. Dessa dinâmica de gincana, como eu já falei ali. Tá? Até porque vai parecer contraditório, porque, por exemplo, no episódio do Possessor, eu falei bastante que eu não curto essa coisa da violência, né, da explicitude, muita violência, sabe? E aí eu tô falando que eu gosto de assistir de vez em quando Jogos Mortais, então... Mas é mais pela dinâmica dos jogos, porque eu quero saber o que vai acontecer, como é que vão resolver os quebra-cabeças, como é que vão sair da dinâmica dos jogos e tal. Então é mais por isso. E esse filme faz uma coisa que também eu vou entrar numa coisa negativa, que é uma bronca que eu tenho, que os flashbacks começam com o Gordon e o Adam conversando ali no banheiro, eles recém acordam e tal, veem que estão algemados e tal. E o Gordon fala, não, eu sei alguma coisa sobre o Jigsaw, blá blá blá. E daí, pum, corta pro primeiro flashback dos policiais investigando. E beleza, chega até ele, tem aquele negócio da suspeita. Só que depois os flashbacks começam a ser de coisas que o Gordon não tinha o menor jeito de saber. Então, tipo, não é ele contando. Mas por que eles encaixam esse primeiro? Tipo, o filme não precisava disso, não sei, fica confuso desnecessariamente. Isso eu achei meio nada a ver. Mas eu gosto dos flashbacks, eu gosto da história que eles contam, o elenco e tal. O Danny Glover só tá nos flashbacks, praticamente. Sim, é verdade. Uma coisa assim que eu não consigo, sabe? Que nem o Por um Fio. Esse negócio do justiceiro, sabe? Que é... Enfim, se acha, né? Moralmente superior. Né? Tipo, ele se considera um justiceiro, né? Moral ali. Sim. Isso daí eu não aguento, sabe? Porque o cara se acha acima do bem e do mal, ele quer julgar todo mundo, sabe? Isso daí não... Só que ele é o vilão do filme, né? Ele não é o herói, como no Por um Fio. Sim. E outra, que ele... Oi? Ele se julga, não. Isso demonstra, né? Eu sou muito inteligente, eu sei todos os passos dos meus capturados, eles vão fazer isso, sabe? Ele consegue adivinhar tudo, ele é perfeito. Não, tá todo mundo jogando damas, o Jigsaw tá jogando xadrez na quinta dimensão. Ele é... Sim. Ele sabe exatamente superior. Tudo que vai acontecer. O John ele Kramer... é muito inteligente. Mas acho que isso é um pouco uma coisa que o Stephen King fala, por exemplo, que histórias de terror são tipo um burocrata de terno, assim, são extremamente conservadores. E eu acho que o Jogos Mortais é um pouco isso, sabe? Com essa ideia de você não está aproveitando sua vida. Então sofra e vá aproveitar sua vida. Passa uma mensagem, como o Por um Fio também, né? As coisas meio conservadoras, assim, sabe? Exato. Tipo, ande na linha, senão você vai se arrepender e tal. Agora mais ou menos. Por outro lado, a grande história do filme é que o Jigsaw quer incriminar o doutor médico, que é o médico dele, que trata ele mal e diagnosticou ele com um câncer incurável. Procura outro médico, filho. Não resolve, ele tem câncer, isso faz parte da história. Inclusive, isso é mais explorado nos filmes conseguintes e tem algumas coisas interessantes aí. Mas tem um detalhe só rapidinho. Leonardo, como é a primeira vez que tu viu o filme, tu te ligou que na primeira cena que mostra no hospital, que estabelece a mulher que tá tendo um caso com o Gordon, estabelece o Zep,
que ele entra e fala uma coisa, que ele tá mostrando num raio-x ali, coisas do blá blá blá. E tem um cara deitado na frente dele, que é o paciente. Tu te deu conta ali que aquele cara era o Jigsaw? O John Kramer? Ele mesmo? Tobin Bell, o ator? Não. É ele. É um dos toques mais legais. E a cena em nenhum momento foca nele. É só, tipo, ele só tá ali. Mas não aparece o rosto dele nessa cena. Aparece. É? Eu não me lembro. Mas, tipo, realmente não lembro. Aparece um plano geral só. Tu sabe que o Tobin Bell tá no filme e tu reconhece. E ponto. Eu acho isso genial, assim. Sim. Como o Alexandre falou, tem coisas que se perdem quando tu revê, mas tem detalhes assim que ganha. Sim. Tu revê no filme, tu pensa, esse é o cara e esse é o cara que tá no banheiro. E daí tu começa a linkar as coisas, e eu acho isso legal. Tá, mas eu me pergunto, como é que o Jigsaw tava falando com o Adam e o doutor se ele tava no banheiro mesmo? Ele não fala com eles. Eles acham fitas com a voz dele, e é o Zep que fala com eles, porque é o Zep que tá... Ah, é verdade. O filme todo é estruturado como se o Zep fosse o vilão. É verdade. E no final a gente descobre, não, ele é só mais um jogo dentro do jogo pra enganar todo mundo. Sim. O filme tem várias dinâmicas de roteiro que são extremamente clichês, né? Só que funcionam, né? Tipo, essa dinâmica de o vilão não era o vilão, era outro cara. E também tem o personagem do Danny Glover, que se for ver foi super utilizado na narrativa, que é o policial que começa no caso, daí ele é dispensado da corporação, daí ele não trabalha mais, mas ele continua investigando porque ele fica obcecado com o caso. Porque o parceiro dele foi morto. E é bem aquela coisa que tu imagina, ele cobre as paredes com coisas do caso e fica, o que o Jigsaw tá fazendo? O Gordon é o culpado, eu sei, eu vou achar um jeito de pegar ele. Eu vou dizer que tem essa cena que o Danny Glover tá no quarto dele, tudo apagado, assim, um monte de foto nas paredes, só que daí ele começa a sussurrar, só que em nenhum momento tu vê, sei lá, os lábios dele se mexendo, sabe? Parece uma coisa meio... Ali eu achei meio tosqueira, assim, ele tosco. rastejando pelo apartamento e fala, o Jigsaw, porque se encontrar o Jigsaw, não sei o quê. Mas aliás, eu vou dizer que eu fiquei muito decepcionado quando ele morre no filme. Eu não esperava. Eu fiquei decepcionado porque eu gosto do Danny Glover. Sim. Mas também eu achei um toque interessante do filme. Porque ele quase morre uma vez, quando ele tem a garganta cortada. E depois tu como espectador não vai esperar, esse cara quase teve a garganta cortada, ele não vai morrer então no filme. Só que ele morre. E isso eu achei um toque interessante, assim, tipo, um toque de, tipo... Eu achei não clichê nesse momento. Sim. Eu acho que o filme tem várias coisas que são mais inteligentes do que você esperaria de um filme desse tipo de orçamento, com os tipos de personagem que ele povoa o filme. Ele faz um bom trabalho de... tu vai pensar que esse é um tipo de filme, mas é outro. E acho que talvez tenha sido isso que me deixou... que me perdeu da primeira vez e depois que eu fui entrar mais na vibe mesmo. Aliás... sim, ele tem, como eu falei, ele tem essas dinâmicas que são clichê, mas o Leonardo pontuou bem, e tem alguns outros momentos que surpreendem. O final do filme não é nada clichê, tipo, porque é um final, assim, se tu for ver, é um final que, entre aspas não, mas é um final que o mal, tu pode ler que o mal venceu o bem, digamos assim, uma visão bem superficial, sabe? Porque o vilão, é como o Rafael falou, o vilão, ele fecha a porta e diz game over, e o cara vai ficar preso e a gente pressupõe que ele vai morrer naquele lugar. O Adam, no caso. Né? De tétano, né? De qualquer coisa. De tétano. De fome até. Fome, E então, o Gordon se livra da coisa toda sem nenhum aprendizado moral, sem nem nada, sabe? Isso eu acho uma coisa legal também. Tipo, nesse negócio moralista, beleza, o Jigsaw tem isso. É a motivação do personagem, mas o filme não acredita no que o Jigsaw acredita. E eu acho que isso é uma coisa que esse filme distingue esse filme de vários outros também. Aliás, vocês sabiam que o... Como é que é o nome dele? É Cary Elwes? Como é que é o nome dele? Cary Elves. Elves. Eu gosto de chamar de Elves porque daí é elfos. Ele não voltou mais pra participar dos das sequências, né? Eu acho que tem uma sequência só que ele participa. Ele volta a certa altura, sim. Mas ele ficou um tempo fora porque, pelo que eu tava lendo, teve um processo judicial dele com a equipe do filme, com a produção do filme, porque parece que ele tinha negociado um cachê e mais uma porcentagem, que eu acho que era 1%, nos lucros ali, e não rolou. Nunca pagaram os lucros.
Depois teve uma disputa judicial, mas parece que ele voltou a fazer. Devem ter se acertado, né? Sim. Acho que é no 6 ou no antepenúltimo, no 5 ou 6, eu acho. Que ele volta, faz um personagem. Quer dizer, faz o mesmo personagem, mas é reintroduzido na série. Sim. E, cara, eu percebi um negócio, cara. Se a gente quisesse linkar os Jogos Mortais com Batman, a gente poderia fazer isso tranquilamente. Ah, sim. Não, mas a gente não vai fazer isso, né, Alexandre? A gente não vai fazer isso. Não, porque... a gente não vai fazer isso, Alexandre. O Jigsaw é quase um Bruce Wayne, cara. Quase um Não. Vamos acabar o episódio por aqui. O Batman também é um moralista, tá? Vamos deixar isso bem claro. Não é. O moralista é psicopata, vamos combinar. Não, num aspecto, cara. Porque ele diz que não mata ninguém. Ele diz que não mata ninguém, mas... deixa morrer. Ele deixa as pessoas morrerem. Tipo, e esse cara aí, ele dá opção pras pessoas. Olha o que eu comprei hoje. Eu comprei isso hoje. Não falem mal do Batman. O pessoal investindo em Funkos fortemente. Vocês sabem de algo que eu não sei ultimamente? O mercado de Funkos tá em alta. E já que a gente tá... De fungos? De fungos, na casa do Leonardo tá em alta. Já que a gente tá falando coisas negativas, eu vou falar minha última bronca com o filme, depois eu prometo que é só coisa boa. Só Sim, filé. Pra ti o filme é nota 9,5, né, praticamente. Calma, não chegamos lá ainda. Calma. É o que parece. A minha bronca é que quando tem algumas cenas que mostram outros jogos, no começo é o cara, o gordinho lá, preso nos arame farpado, tentando que sair. Daí tem o cara com a vela e tal. E esse filme adora fazer uma coisa que era muito clichê em videoclipe do começo dos anos 2000, que é acelerar a imagem, e daí a pessoa sacode a cabeça e fica tudo... Isso é muito irritante. Realmente não precisava. Muito irritante. Isso. Tá, mas olha só, eu cometi um erro, né? Mais um que eu cometi na minha vida, mas enfim, ontem foi um erro bem grosseiro. Tua vida é uma comédia de erros, né, Leonardo? Sim, óbvio. Mas é que ontem eu cometi o maior erro de todos, que eu comecei a ver Espiral, que foi o último. Putz. Esse é muito ruim. Esse é muito cara, ruim. Eu vou dizer, cara, eu vi 10 minutos, daí eu pensei, não. Não, tu tem que ver mais, porque tu tem que ver pelo menos 2 discursos inflamados do Chris Rock tentando atuar dramaticamente, que é algo assim fascinante. Eu vou tentar ver esse filme, mas ontem não rolou, assim. Ontem não rolou. Mas logo nos primeiros 10 minutos tem um cara preso numa cadeira e de novo a câmera gira super rápido, e aquela coisa super, como tu falou, super videoclipe. As estéticas meio que continuam 90, as mesmas assim, durante a série inteira. Sim, e eu pensei, mas pra quê? Linkando com esse comentário do Rafael, dá pra se dizer que a crise é estética, né? Nem do nosso último governo. A crise é estética, porque... A crise é estética. Cara, o que é a direção de arte daquela casa do médico? Pelo amor de Deus, que sala é aquela? Que cortina é aquela? Horrível, né? Horrível. Não, sério, até quem não entende nada de decoração, olha aquilo. Que isso? Sabe aquelas locações me remeteram a... Aquelas locações me remeteram a The Room, sinceramente. Tipo, exatamente. Eu acho que eles filmaram onde eles conseguiram filmar, sinceramente. Mas pegasse a casa de alguém. Acho que não tem nenhuma arte ali. Eles botaram uns panos na frente, assim, ficou muito horrível. A crise é estética, eu concordo. A crise é estética. Isso é verdade. E nós vivemos na área do pastiche, como diria o Rafael. Pra mim, a melhor locação, sem dúvida nenhuma, é o banheiro, obviamente. Ali foi onde eles investiram. Ali é onde... É cenário, né? Aquilo é um set mesmo. O resto eu acho que eles filmaram onde deu, sinceramente. E outra, inclusive lá naquele o galpão... grafite que eles falam do filme, eu acho que já tava lá. Eu acredito que tudo lá já é no lugar, eles só trouxeram pra história. Pode ser. Vamos adaptar. Outra coisa horrorosa que não tem a menor ligação com a narrativa, aquela fumaça desnecessária do galpão subindo, só para ficar nebulosa a vista galpão. Lá do policial. Pra que aquilo, gente? É clima. Aí é legal. Eu gosto. É clima. Clima. Tá filmando um terrorzinho, tem que ter uma máquina de fumaça em algum lugar, né? Por favor. Mas ali... parece que eles tinham uma máquina de fumaça e resolveram usar. Vou usar. Tá aqui, né? A gente já tá pagando, né? Vamos usar de alguma forma. Objetivo, 0. Outra coisa, o que vocês acham do jeito que eles acordam? Tu acorda numa banheira e se tu não te levantar imediatamente, tu morre afogado. Acabou. Ele já tá lá 30 minutos sem respirar. Pois é, quanto tempo? No momento que ele acorda, ele...
Pois é. Quanto tempo ele tá Boa ali? pergunta. Não sei, mas é tosco, entendeu? Porque o cara tava submerso. Tecnicamente o Jigsaw É, tem bastante tempo de botar o cara ali e deitar no chão. cara, eu acho que alguns segundos, né? Porque mais que isso, eles não aguentariam. Não, isso é uma coisa óbvia, entendeu? Mas, tipo, a gente, né, pela cena, é óbvio que isso não acontece. A pessoa ficar mais de 1 minuto já é problemático, se não tem preparo. Desacordado Mas o cara- ainda. Dá desacordados, a eles não entender tão- que tá há muito tempo desacordado dentro da banheira. Pois é. Mas daí eu acho que a gente questionar isso é... Não, eu não questiono. Eu só perguntei porque eu acho um detalhe legal. Eu não questiono. Não. É a Bibiana que tá E questionando. outra, né? Me inclua fora Sim, dela. sim, eu agora tô tá questionando. passando a responsabilidade pra outra pessoa. Mas claro. É isso aí. É o que eu mais Não, faço. e Eu sou outra- apresentador, eu faço isso. Não, e outra, o coitado lá do Adam, ele não teve opção, simplesmente. O cara mal colocou lá no dedão do pé do cara a chave. Quando ele puxou, caiu pro ralo abaixo. Pô, ele poderia ter deixado a chave ali, né? Eu confesso Mas que no amostra. começo do filme eu não entendi que aquilo era uma chave. Mas não é pra ficar claro. Eu também, mesmo Eu não entendi, revendo, tá? poderia. eu é. vi, não lembrava que era a chave especificamente. Sim. Pô, que deixasse ali uma charadinha pro cara encontrar, mas deixou engatar no pé do homem e entrou ralo abaixo. O objetivo do Jigsaw é que ele abrisse as correntes, então? Sim. Porque isso eu fiquei me questionando. Sim. Era esse o objetivo? Sim, O ele falou objetivo é make que a o choice. Adam tivesse solto, porque inclusive o gravador que tem a mensagem principal tá na mão do Jigsaw, eu acho. É, E nenhum dos dois alcança, eles têm que fazer todo um negócio pra puxar da mão. exato. E, teoricamente E eu era acho pro que isso aí Adam não levantar tá. e pegar. Não tava no script isso. É. Ele tinha que ir lá levantar. E esses são detalhezinhos que eu também revendo fiquei pensando, mas eu sei que o Adam tinha a chave a certa altura e que... Eu vou te dizer que é um questionamento meio... talvez esteja exagerando, mas isso há mais tempo que eu vi esse filme, eu fiquei sempre questionando, como é que esse cara conseguiu ficar parado aquele tempo todo ali no meio? Tipo, isso tem explicação. porque eu acho que, ele deve ter tomado alguma coisa. Ele deve ter Não, sonífero, alguma coisa assim. Isso é spoiler dos Jogos Mortais 2 ou 3, que eles revisitam várias coisas desse primeiro filme depois pra explicar melhor. Uhum. Mas o Jigsaw, ele se injeta com um negócio que baixa os batimentos cardíacos dele. Ele fica quase morto. Então, ele mas não tá é que nem tá. 100% consciente ali. Mas aí que tá, Rafael. Eu lembrava disso daí. Que ele não tava Mas nesse filme não consciente e é tal. explicado. Só que todas as vezes que eles tomam choque, quem aperta o botão é o Jigsaw. Não é o Zep. Vocês estão confundindo as coisas. É o Não, Zep mas que é tá Não assistindo é. tudo. Isso mostra. Porque tu não Pode viu ser a os última dois. vez que ele apertou e o Adam tomou aquele Não, choque? ele tem um dispositivo com ele, mas todas as outras vezes que eles estão tomando choque é o Zep que tá monitorando e aperta. Tá. A única vez Vocês que a gente estão vê tentando, ele chocar alguém de fato é quando ele já tá Chocar acordado. alguém. Daí. Quer chocar alguém. Chocante. Vocês estão procurando furos numa história que é perfeita. Não é. Não, eu tô brincando. Não, mas bem eu acho que pensadinho. o filme tem uma... Não, sim, tem uma estrutura interessante. Sim, é um filme bem Sim. pensado. É um filme bem pensado, E aquele isso é momento que inegável. eles estão. Siga seu coração, não sei o quê. Eles acham na patente, daí o cara põe a mão no cocô. Sim, a primeira coisa que eu teria feito seria abrir o negócio onde tá o coração, não ter colocado. Exato. Só que tu acorda daquele lugar, tu pensa, vai ser no cocô mesmo, vai ser barra pesada. Ai, não. E não é, o cara põe a mão gratuitamente ali, tá no reservatório. Ali é... Que nas cenas coisa mais nojenta. nojentas do filme. Ali é forte. Mas daí quando ele tira as duas serras, aquele serrotinho tico-tico, e joga um pra um, outro pro outro, e eles tentam cortar a corrente. Sim. Aquilo é genial. Pra mim, isso, desde a primeira vez que eu vi, eu gostei pra cacete, assim. Não, eles vão ter que usar essas serras e não é pra corrente, com certeza, porque são os correntão. Sim. Aquilo eles não vão conseguir cortar a tempo, tem que ser na própria perna. Eles até demoram pra tentar se cortar mesmo. Sim, o médico faz isso só no final do filme. Né? Ele descobre no começo, ele até diz pro cara, ele não quer que a gente corte as correntes, ele quer que a gente corte a perna.
Cara, uma coisa que eu acho interessante é a dinâmica desses dois ali, de como a gente vai conhecendo eles. Isso eu acho que surpreende um pouco também, de saber... E que o Adam é um puta mentiroso. Exato, de que o Adam já Sim. conhecia, o Gordon, de que o Adam também tem esse julgamento moral em relação ao Lawrence, o Gordon, as duas coisas. Não, isso é Gordon. umas coisas que eu acho mais legais. Não que o Gordon não seja também, né? Mas quando o Adam revela que sabe que o Gordon tá tendo um caso, ou teve num quarto contra a mulher, o cara, mas eu não fiz nada, não sei o que. Cara, eu não me importo. Eu só quero saber que eu tiro foto tua e os caras me pagam e é isso. O que tu faz é problema teu. Isso eu achei uma coisa legal também, que acho que distancia o filme um pouco desse falso moralismo besta. Não sei se vocês concordam, aí cada um, mas... Não, isso sim. Acho que sim. Talvez eu tenha lembrado mal, mas eu tinha lembrado que tinha um julgamento, um confrontamento moral. Não, o Adam dá umas provocadas, assim como o Gordon também, a certa altura dá umas provocadas no Adam. Sim. Mas, tipo, o Adam não tá cagando, tá ligado? Sim. Mas ele só mente inicialmente que não conhece o cara, né? Sim. E uma coisa, assim, que foi só revendo agora que o filme dá conta desse negócio de, por que são esses dois? Porque o Adam estaria tirando fotos do Gordon, as provas estão ali no banheiro com os dois, e segundo o plano do Jigsaw, o Gordon mataria o Adam e se livraria pra ir embora, que é como o jogo se resolve, teoricamente. E isso seria, tipo, pra polícia, esse cara é o Jigsaw e é preso, e o Jigsaw segue livre pra fazer o que ele faz normalmente. Isso eu achei uma sacada legal, assim, também, que eu nunca tinha me dado conta. Eu ficava mais envolvido nos pormenores do jogo e tal, eu não tinha me dado conta do plano geral, assim. Que o filme inteiro é o Jigsaw armando pra cima do Gordon. Não tinha percebido exatamente isso, sabe? Não, claro, dá pra perceber que o Jigsaw, ele queria armar pra cima do cara, mas sim, toda essa elaboração desse plano não tinha isso na minha cabeça, não. Mas, e o que vocês acharam dos outros jogos? A gente tem que falar dos jogos como, pô, é o carro-chefe da franquia, né? Pois é. É uma outra percepção, né, que eu tinha, percepção errada sobre esse filme, é que fica muito na tua cabeça, uns jogos mortais, né? São jogos, parece que tem vários jogos que são explorados ao longo do filme, na real é mais concentrado num só e nos flashbacks e tal. Mas, cara, tem aquele que me chamou muita atenção foi não lembro o nome da personagem, da mulher que fica com o negócio Amanda? na cabeça. Da A que sobrevive, né? Isso. Aquela eu acho também, eu também acho. Aquele é uma Isso que eu favorita me disparada. lembro, eu achei mais chocante também. Isso foi um questionamento ético. Isso me gerou um questionamento ético que eu acharia legal de lançar aqui, porque, cara, é uma situação muito sui generis. Aquela. É muito sui generis. Eu até fiquei pensando legalmente como é que se julga um troço desse, sabe? Porque se tu for ver o que ela faz ali... Porque, vamos explicar assim. Ela tá com o negócio preso... Ela tá com o negócio preso na cabeça e ela tem que... a chave do que vai desmembrar a mandíbula dela se exato. estourar o tempo. E a chave para destravar esse negócio, para ele não desmembrar a mandíbula dela, para não ativar a armadilha, tá dentro do estômago de um cara que o Jigsaw diz que tá morto. Não, mas o Jigsaw diz que tá morto. E ele tá deitado na frente dela, né? E ele diz que ela tem que arrancar, se ela quiser sobreviver, ela tem que arrancar essa chave de dentro do cara que tá teoricamente morto na frente dela. Acontece que ela vai fazer isso, ela começa a fazer isso e ela percebe que o cara tá vivo, né? E então eu até fiquei me questionando, eu falei com a Bi, e isso aí é o quê? Tipo, porque isso não é legítima defesa, tá ligado? Mas eu acho que em questão de sobrevivência, a pessoa, tipo, se tu cai num acidente de avião e tem que comer outra pessoa para sobreviver, por exemplo, a pessoa é inocentada, porque é uma situação extrema de sobrevivência. Mas aí mas acho que não é a mesma coisa. Acho que não se encaixa como uma coisa parecida. Muito sui generis, muito... Eu não sou advogado para dizer, mas eu imagino que se encaixaria, sim. Não sei. Eu fiquei intrigado com isso, porque eu pensei, nossa, que situação
diferente Sim. tudo, sabe? Porque ela tá fazendo pra salvar a própria vida, porque ela vai morrer. Tipo, ou ela morre ou o cara morre. Ela escolhe ela. Uhum. Eu acho que ela tá certa, sinceramente. tipo, eu até falei pra ele, acho que é uma escolha entre vida ou prisão. Tipo, é uma coisa que eu não sei, sabe? Ela poderia não ter feito isso, entendeu? É um dilema ético, né, ali. Sim. Além de sobrevivência. Sim. E ela brinca de médico e vai nas entranhas do cara. Procurando a chave. Eu não saberia nem onde procurar, sinceramente. Pois é. Sim. Daí ela relata isso, né? E daí aí é uma cena mais que aparece mais, né? Que aparece as vísceras, sei lá, é um negócio vermelho que parece. Negócio Sim, as vermelho. tripas, eu acho. As tripas. É do que é feito salsicha, Alexandre. Nossa. E daí. E tem outro jogo que mostra também, né? Tem mais 2. Tem? Tem. Tem o cara preso no arame farpado, que eu falei. Isso. Uhum. Que ele tem um caminho pra sair, que ele sai se machucando o mínimo possível. Só que ele tem 3 minutos, eu acho, pra chegar na saída, que é bem longínqua. Então, na pressa, o cara acaba se cortando todo e ele falece. Ele não é feliz nesse jogo dele. E tem aquele quando os policiais entram, né? Que que eles tentam salvar o cara que é refém. Tem isso. E acho que a furadeira começa a chegar perto. Sim. Verdade, tem que mais daí esse. O Sing morre depois. E tem o cara aquele da vela, que o cara tá molhado num líquido... Não é fumegante? Qual é o nome? Inflamável. Um líquido fumegante. E daí ele tem uma vela que, pra quem já viu filmes do Tarkovsky, sabe que andar com uma vela de um lado pro outro é uma situação tênue. Mas enfim, ele anda pra todo lado da sala com a vela e nada acontece. Eu não peguei a referência. É que tem uma cena... No filme Nostalgia do Tarkovsky, tem uma cena antológica do cinema que dura mais de 10 minutos, que é um ator... Ator não, é personagem no filme tendo que ir de um lado ao outro de uma piscina levando uma vela. A piscina tá vazia, tá? Ele só tá caminhando e tem vento e tal. Tá. Só que ele tenta isso umas 3, 4 vezes até conseguir, porque a vela fica apagando. Spoilers de Nostalgia do Tarkovsky. Que fixação é essa que tu tem por Tarkovsky? Porque tu tá sempre toda hora falando de Tarkovsky agora. Porque ele é um baita cineasta e eu recentemente decidi que eu já tinha ouvido falar várias vezes, tinha visto muito pouca coisa. E recentemente eu tenho visto alguns filmes dele em doses homeopáticas porque é forte, assim, é lento. Eu só vi Stalker. Stalker é genial, eu acho incrível. O Nostalgia eu não gosto tanto, mas vale a pena ser visto. São filmes assim que... Eu tenho curiosidade de ver os filmes da Tarkovsky porque falam muito bem, inclusive a nossa professora de teatro falava muito bem. E eu nunca vi. Aquele negócio, são filmes difíceis de ver hoje porque eles são extremamente lentos. É um filme assim que acredita que te mostrar uma tela parada por 10 minutos com pouquíssima coisa acontecendo, passa uma mensagem. E passa. Realmente passa. Acho que tudo que o Tarkovsky quer dizer é comunicado, mas é tipo... Tu não vai ver um filme dele e depois no dia seguinte, vamos ver outro hoje, e já em seguida ver outro. É uma coisa mais... Não, vamos com calma, mas... Vale a pena. Ele tem um livro chamado Esculpir o Tempo, né? Que eu nunca li, mas dizem que é bom. E é exatamente isso que ele faz no cinema. Ele esculpe o tempo. Ele estende momentos que seriam rápidos e encurta momentos que seriam lentos. Ele faz... É interessante. Ele é de uma época que a Rússia era boa. A Rússia continua sendo a Rússia. É as pessoas que estão nela que são o problema. Isso é verdade. Perfeito. Mas, voltando, o cara tem um alfabeto escrito nas paredes e ele tem que levar a vela pra ver uma espécie de tinta, acho que só aparece com o calor da vela. Então ele tem que decodificar o negócio que ele tá amarrado e ele não consegue também. Eu não lembro se ele pega fogo. Tem que encontrar o código pra abrir o cadeado onde ele tá amarrado, alguma coisa assim, a corrente. Mas são vários números na parede, né? Sim. Então, a parede tá lotada de coisa, ele só precisa levar a vela
pra ver onde é que estão os números marcados, que acho que tem a ordem e tal, eles não especificam exatamente o que tá sendo feito, mas dá pra ver pelo que o cara tá fazendo, que ele passa indo de um lado pro outro com a vela ali, botando perto dos números e tentando decodificar o negócio. E ele falha miseravelmente. E ele falha miseravelmente. E daí tem a cena da furadeira, que é legal, e a morte do Sing, que perde a cabeça de uma maneira muito triste. Era meu personagem favorito do filme até aquele momento. Que ali, na verdade, é uma armadilha, né? Sim, não é exatamente um jogo, é uma armadilha. Que ele esbarra num cordão. Também é mais ou menos como uma armadilha clássica dos filmes, né? Não, é uma armadilha clássica de Papaléguas. O Willy Coyote fazia isso com o Papaléguas. Eu também achei. Pô. E essa corda... Fio de nylon é brabo, né, cara? O fio aciona uma arma que tá em cima da cabeça dele e ele morre com um tiro na cabeça. Basicamente isso. O Rafael falou tudo. Agora o Papaléguas faria isso. Mas pra mim isso é um positivo, não é um negativo, tá? Sabe deixar bem claro. Peraí, fazer uma Bibiana Link? O que é? Fazer um link. Não, deixa outro ele link, eu falei o link. Dá pra fazer um link com um filme do Papaléguas. Se tiver um filme do Papaléguas, a gente pode falar sobre ele. Sim. Pô, boa. Eu gostava. Não, o que vocês me dizem... Não, eu vou ter que falar, só comentar. Eu acho que até já falei sobre ela. Mas a cena de perseguição de carro, cara, sério, eu quase comecei a rir quando começou a cena. Sim. Eu ouvi o que eu tô vendo, cara? O que tá acontecendo? E é totalmente desnecessário. Se fosse um personagem correndo atrás do outro, dava o mesmo efeito. Tem outra coisa que é muito, muito clichê. Na hora que a mãe e a filha estão amordaçadas, né, presas ali à cama, e elas conseguem, enfim, a mãe consegue se desvencilhar e depois acho que tira a guria também, não lembro essa parte. E ela pega o revólver, enfim, tá ali apontando pro cara. É a cena clássica da mulher que não sabe lidar com a situação, não sabe lidar com a arma, não sabe, é uma inútil, entendeu? Ai, me deixei iludir. Ai, meu Deus, caiu aqui a arma. Ai, que saco isso, sabe? E tava na cara, entendeu? Que o cara ia conseguir pegar a arma de novo. Aí chega os policiais, mas enfim, tava na cara, aquela cena clássica de mulher não tem habilidade pra lidar com armas. Com isso até concordo, mas eu achei legal que eles fizeram elas conseguir se desvencilhar, negócio e tal. Não, isso sim. Tipo, não é. Eu só tenho que confessar uma coisa que eu desde que vocês falaram sobre isso no começo do episódio, eu não tenho ideia de que cena de perseguição de carro é essa. Não me lembro dessa cena. Que cena é essa? Eu não lembro. É uma cena que dá nitidamente pra ver que os carros estão parados, na real, só que tem um fast forward, ela é acelerada, né? É uma cabeça sim. Coisando, perseguindo outra cabeça tremendo. Tá, mas quem perseguindo quem? Eu não me lembro. Ô, Leonardo, fica feliz no dia de não lembrar disso. Cara, é o Danny Glover e o outro é o Zapp? Não lembro. É o Zapp, acho que é. É. Porque eles estão chegando ali, né, no galpão. É horroroso. É tão ruim que fica genial. Sim, ali dá vontade de rir demais, né? Mas, cara, é uma cena marcante. E eu acho que foi o recurso ali. E esse é um dos momentos que tu vê que, tipo, eles estão fazendo o que eles fizeram o que eles conseguiram fazer e tentaram transformar isso num recurso, sabe? Porque eles não tinham como filmar isso de outra forma. E pela curiosidade que eu li, isso foi filmado dentro de um galpão, com os carros parados e tentando fazer movimentos de alguma forma. E a edição tentando ajudar ali a acelerar a imagem. Sim. Aliás, pelo que eu entendi, se eu tô lembrando bem, faltavam cenas de passagem, cenas de preenchimento ali, fillers, que se chamam, né? Uhum. E eles tiveram que tratar planos filmados de outra forma, como se fosse uma câmera de segurança ou um tratamento de imagem diferente, e utilizar os mesmos planos, utilizar planos que foram filmados em outros momentos. Uhum. Então foi uma coisa bem de produção bem limitada mesmo, assim, sabe? Mas criativa, né? Acho bem criativo. O Danny Glover e o Zapp, realmente, eu achei aqui no YouTube. É uma cena rapidinha, entendo que tu não tenha retido ela, Leonardo. Mas ela é épica pela ruindade. Eu confesso que não. Logo antes do Danny Glover matar o Zapp, inclusive. Não, do Zapp matar o Danny Glover, ao contrário.
com um tiro. Que é a morte mais boring do filme. Esse Sim, personagem sim. que foi estabelecido de uma Sim. maneira super legal, não sei o quê, ele levou um tiro. Sim. O outro perdeu uma Sim, perna, o sim. outro teve que catar uma chave nas entranhas do cara, o cara explodiu a cabeça com uma armadilha super elaborada, e o outro, não, ele só levou um tiro. Não, Sim, o O Danny outro morre com Danny a- Glover quase morreu com a garganta cortada, mas ele sobreviveu Aham. a isso e ele morreu depois ele morreu Genial. com um tiro. Aquilo é genial. Sim. Corta a garganta dele, ele... E deu, tudo bem. Ele fica só com aquela cicatriz que, cara, se esse filme fosse um filme no ar, começaria com um detetive com uma cicatriz e ninguém ia explicar durante o filme inteiro. Você ia ficar, quem é esse cara? Ele é muito legal. Ele tem uma cicatriz. Verdade. Mas então tá. Podiam fazer uma versão no ar dos Jogos Mortais, né? Eu topava. Tá na hora de fazer reboot. As sequências últimas foram tão ruins que envenenaram o poço, por assim dizer. O único jeito de conseguir seguir pra frente é começar do zero de novo. Então eu acho que uma troca de tom seria legal. Tu sabe exatamente, Rafael, quantas sequências tem esse filme? Não, mas eu posso descobrir, cara. Umas 10? Deixa eu ver. Vamos ver. Acho que 8, e aí tentaram fazer agora esse último. Tá, não, para. Não tinha muito a ver. Tem os Jogos Mortais, tem os Jogos Mortais 2, tem os Jogos Mortais 3, Jogos Mortais 4, Jogos Mortais 5, 6, tem o 3D, daí tem o Jigsaw, que é... Esses são os piores. Tudo antes ali tem seu valor. Até o 3D, todos têm alguma coisa que se salva. O Jigsaw é horroroso. O Spiral é o penúltimo. É o último. É o penúltimo? É o penúltimo já. Eles estão... O Sol X sai esse ano. Mas eles disseram que o Sol X não é o 10º. Só porque eles não contam nem o Jigsaw, nem o Spiral mais. Então, o Jogos Mortais entrou na lista de filmes que fingem que alguns filmes não existem. Mas eu acho que eles tinham que fazer um reboot. Multiverso total. Pra mim, eles tinham que fazer um reboot. Puro e simples. Não tem nada, assim, que eu seja apaixonado, que tenha que ficar de elenco, de coisa assim, que tenha que ficar. Eu acho que o Tobin Bell é importante pra série, obviamente. Mas ele... Spoilers para sequências dos Jogos Mortais, ele não tá em todos. A certa altura ele para de aparecer por motivos de história. Então, alguns aí só aparecem em flashbacks muito curtos. Por motivo de que se tu contar, tu vai estragar tudo. Vai estragar boa parte do negócio. Aliás, devo dizer assim que eu vi, acho que até o terceiro, quando eles eram novos. E eu passei um tempo sem ver vários filmes da série. E até teve encontrei uma ex-namorada de um amigo meu no shopping, a gente sentou numa mesa, eu, ele e ela, e ela começou a falar, assim, a história do que acontecia nos outros Jogos Mortais, e ouvindo só o plot, sem nenhuma referência de ter visto, assim, o que acontece ao longo de todos os filmes, foi uma experiência única, assim, eu saí de lá convencido que eu tinha que ver o resto da série, e talvez ali tenha sido também um dos momentos mais determinantes pra eu gostar dessa porra louquice toda. Mas então tá, gente. Qual é a cena favorita de vocês nesse filme? Cena favorita? Eu tenho duas. Diz game over. A minha cena favorita também é uma das cenas que eu acho mais toscas do filme, que é o Danny Glover ali enclausurado no apartamento, meio neurótico, olhando os quadros e as fotos. Eu adoro isso. Meio que sussurrando, eu preciso encontrar o assassino, não sei o quê. Mas ele não tá sussurrando, mas tá sussurrando. Mas é que eu gosto um pouco desse jogo, assim, sabe? De uma pessoa que observa a outra, assim, tipo, as coisas meio detetivescas, assim. Eu gosto disso. Pra mim é o final. Esse filme... Agora tu acertou uma coisa que pra mim falta nesses filmes todos, na verdade. Que são filmes, na verdade, sobre investigação de um serial killer. Mas a gente não tem investigação, quase. Isso me frustra um pouco. Aí eu tô contigo. Nem no Sparrow, porque o Sparrow parece que tenta ir mais nessa pegada, né? Porque o Chris Rock
Assim... Ai, diz que esse filme é muito ruim. Leonardo, tu quer a ideia de que eles tentaram fazer ou que eles realmente executaram? Diz que a execução foi péssima. Porque tu viu também, Bibi? Eu não vi, mas eu vi uma crítica, acho que 2 críticas de pessoas que a gente confia e diz que foi horroroso. É um dos filmes mais incompetentes que eu já vi, assim, tentou ser sério, não conseguiu. Nos primeiros 15 minutos, eu descobri quem era o assassino e o filme foi só uma longa e lenta confirmação do que eu já sabia. Ai, tortura. A investigação não tem pé nem cabeça, as revelações são bestas. Tipo, na melhor das hipóteses, tu olha, esse personagem tem uma relação com aquele, e eu não me importo. Eu não me importo com o personagem A, nem com o personagem B. Eu não me importo. Vocês não estão entendendo a genialidade das sequências de Jogos Mortais, cara. Eles estão fazendo uma imersão com o espectador e trazendo o espectador para participar das torturas, torturando o espectador. Exato. É uma boa teoria. Pra mim, até o 7º, que é o 3D, que vocês viram... Eu só vi até aí. Pra mim, até aí, esses são os bons. Todos eles têm seu valor de existir. O Jigsaw, que também é um pouco mais focado nos policiais, já é mais sem graça. Mas enfim, eu vou destacar 2 cenas pra mim, são as cenas principais do filme. Um filme que o cara serra a própria perna, surpreendentemente não é essa. A sequência do jogo da Amanda, pra mim, é genial, perfeita. Encapsula a minha coisa favorita da série na cena mais simples e direta do filme inteiro. E a segunda coisa, que é a marca registrada desses filmes, que é a montagem Game Over, com a música bombando, tudo que todos os filmes têm, e pra mim é sempre bom. Sim, essa pra mim é a melhor cena, quando o Adam olha com aquela cara de apavorado, lembrando que a chave caiu cano abaixo. Pra mim é muito apavorante essa cena final, até o motivo pelo qual eu escolhi ela também, foi que tipo, a atuação ali do Adam, cara, dá uma sensação de... dá um apavoro mesmo, dá uma tensão assim muito... assim, inesperada. É uma cena inesperada, principalmente quando tu vê pela primeira vez, né? Que tu não espera, geralmente tu tá é uma cena inesperada que tu não espera. Não, exato, redundante. Mas tu tá acompanhando os protagonistas. Geralmente tu tem a expectativa de que eles vão se dar bem no final, que é o que acontece na maioria das vezes. E ali, cara, acabou, game over, tá ligado? Tipo, ele dá um grito de desespero que isso pra mim ficou muito na minha cabeça. Então, porque antes, né, parecia que, eu tô aqui por causa de outra pessoa, sabe? O erro não é meu. Aí no momento que ele descobre que a chave caiu pelo ralo, que ele tinha essa opção, aí bate o desespero total. Até então ele tá até, entre aspas, né, bem entre aspas, conformado com aquele destino ali. Se for parar pra pensar, esse tipo de revelação de ironia do destino em filme, tu fez uma coisa lá no começo que deu errado e agora tu tá condenado a um destino por causa daquele errinho que tu nem sabia que era um erro. É muito difícil filmes fazerem isso bem, e pra mim esse é um raro caso que funciona. Justamente por ser um elemento assim que no começo, apesar de ter um close, a gente não sabe qual é a importância daquele negócio, e a gente só vai se dar conta lá no final do filme. Ao contrário de, tu vê a cena do personagem fazendo uma burrada e tu sabe imediatamente, isso vai ter uma consequência e daí, tipo, pra quê, né? Nesse caso, eu acho que funciona muito melhor, porque realmente é um detalhe que é um detalhe pra gente também. Sim. E tu, Leonardo, não vai destacar nenhuma cena? Eu destaquei a cena do Danny Glover. Ele destacou. E a atuação favorita do filme? O melhor jogador em campo? Eu gosto do Adam. Oi? O Adam? Eu gosto do Adam. Massa. Vou votar no Adam Lee Whannell. Pra mim também acaba sendo ele, até por esse momento no final também. Eu acho que sim. Bom, eu vou destoar de todo mundo. Pra mim é o Ken Leung como Sing. Também, boa. Ele tá em pouquíssimas cenas, mas ele tem um carisma que sai de tudo, assim. Ele é convincente. Fala 3, 4 falas e eu veria um filme do Danny Glover com ele como sidekick, assim, ó. Facinho. Sim. Facinho. Sim. E nós vamos ao momento final. Que nota vocês dão para Jogos Mortais?
Cuidado, 6. hein? O público vai ficar bravo com vocês. 6. 6? 6. Nota Pra 6. mim, Nota 5. 6. Babi, Tá. uma ex Ela é fã da franquia. entusiasta Eu era. de jogos Exato. mortais, agora está dando 5. Exatamente. Olha, Tá às vezes tu tem que rever o teu passado. É bom mudar. Eu concordo, é bom mudar. Exato. Tu tem que rever o teu passado, Tem cara. que rever. É sério isso, às vezes tu tem uma memória, sei lá por qual motivo, que te soa ou boa ou ruim quando tu vai rever as coisas. Não tem mais aquele... Engraçado, pra mim é o te contrário. Eu bate. revendo Não hoje, te bate mais do mesmo jeito. foi a vez que eu mais gostei do filme. Entrei em modo começo dos anos 2000, tava ouvindo bandas de new metal já, ouvindo Korn, botei minha jaca da Adidas, tava totalmente dentro do... A jaca da Eu vou dar uma nota 7 pra esse filme, tá? É um filme que, Ó. como eu falei, eu respeito. É um dos filmes mais influentes do horror, assim. Eu acho que ele é moderno, muito com certeza. influente. Não, ele tem ali seus pontos positivos, não tem como negar, né? Cara, é como a gente falou, tem seus defeitos, as suas tosqueiras, né? Dá pra ver bem que é um filme de Pra baixo mim, orçamento, tudo mas isso é charme. lendo sobre o filme, eu assumi mais isso como... Qual a diferença eu- entre o eu charme e o funk? Jogos Mortais. Eu nunca soube qual é o mais bonito e qual é o elegante. É que faltou ali um pronome pra indicar certinho. Não, mas eu acho que é isso, cara. Cara, deu pra... Eu acho, eu meio que fiquei... Respeitei esse filme porque é aquilo. É um filme de baixíssimo orçamento feito por pessoas que estavam começando, entrando na indústria com pouca grana e que foi, assim, um sucesso absurdo. Né? E por motivos, né? Eu acho que é um filme que entretém bem, então tem várias boas sacadas. E é um filme... Pra mim, eu vou dar uma nota 7 pra ele, né? Outra coisa, Ó, isso eu devia ter falado das curiosidades, que eu acho que o Alexandre não tá ciente, ou não tá listado em nenhum lugar, mas isso é por experiência de vida, eu posso dizer. Que outra coisa genial dos Jogos Mortais é que o estúdio se deu conta, o Lionsgate Studios, que tem os direitos de distribuição, se deu conta que, ok, a gente pode produzir filmes de horror com pouquíssimo orçamento, joga todo mundo num galpão fumegante, decadente, e vendo que dá. e vendo que dá, exatamente. Eles estavam fazendo um filme por ano numa época. Nossa. Acho que entre o 1 e o 6 é tipo um por ano. O 7 acho que foi o Eu primeiro lembro que que eles saía têm. direto, né? Todo outubro tinha um jogo novo dos jogos. Um filme novo dos Jogos Mortais. Pra comemorar o Halloween. Bom, eu meio que já spoilearam a minha nota, então eu vou ter que só confirmar aqui. Eu dou nota 8. Categórica, pra mim é um 8 forte ainda. Eu queria dar uma nota mais alta, só que tem alguns pormenores, assim, algumas coisas... Jogos Mortais acabou de entrar pro panteão de filmes tipo, sei lá, Cidadão Kane, Casablanca. É o Cidadão Kane dos filmes de nota armadilhas 8? de terror. Tá, sim. O que eu vou Tô dizer? brincando. É um filme extremamente influente, é um filme importante, é um filme que marcou a época. Que coisa mais nicho. Não, é o Cidadão Kane dos filmes de armadilhas de terror. É o sub Coisa do sub do extremamente nicho. subgênero. Não, porque filmes de armadilhas de terror que se passam no Arte nos anos 50 são os melhores. E, então, que filmes vocês recomendariam pra pessoas que assistiram e querem mais Jogos Mortais? Jogos Mortais 2, 3, 4, 5, assiste. Eu vou recomendar O Homem Invisível, que é autorizado e Boa. dirigido pelo Excelente. Lee Whannell, que é um filme que foi um dos últimos filmes que eu vi antes da pandemia começar. Eu também. Lá em 2020. Né? Com um dos meus atores favoritos, que é um cara que tá no Hill House. Ele começou com um ator que eu não gostava, e ao longo da série ele me ganhou, e no Homem Invisível ele tá muito bem. Ele tá no Hill House e no Bly Manor também, né? Não me lembro o nome dele também. Mas, enfim, O Homem Invisível é um filme que eu acho muito bom esse filme. Muito bom. Elizabeth Moss, né? Protagonizado pela Elizabeth Moss. Oliver Jackson muito Cohen, o nome do ator. A Elizabeth Moss dispensa apresentações, ela é incrível também. Sim. Esse filme vale a pena. Tá, eu vou recomendar... eu vou ser muito óbvio, mas a relação é muito direta. Vou recomendar 2 séries. Uma muito mais popular que a outra, mas as duas são populares.
que é Round Six, né? Round Six é série sul-coreana. O jogo da Lula. Squid Game, né? E a outra é uma muito parecida, que é... é superior. É superior. Alice in Borderland. É superior. Né, japonesa, no caso. É superior? É superior. Não, eu acho superior. Cara, eu acho que Eu acho sim, na real, não sei. Eu acho que eu me envolvo muito mais com os personagens do Alice in Borderlands. Eu acho... Tipo assim, ele não é tão profundo como o comentário social, mas eu acho que essa história do comentário social, as pessoas dão uma importância totalmente desequilibrada pro Squid Game. Ele não é tão inteligente quanto as pessoas querem fazer parecer. Ele até fala óbvio, sabe? Mas é uma boa série. Acho que as duas são boas, mas eu acho... Eu acho que o Round Six é muito superestimado, mas eu não diria que é uma série ruim. Não, em absoluto. Nenhuma das duas é ruim. Não, as duas são boas. As duas são excelentes. Não, eu também acho. Eu prefiro, pro meu estilo, o melodrama do Alice in Borderlands me ganha mais, sinceramente. Mas é o momento do Alexandre, não, meu, desculpa, eu interrompi. Não, é isso, são essas duas séries, as minhas recomendações são séries de jogos mortais. E Alexandre, quando a gente fala assim, ó, vamos recomendar filmes parecidos. Tu fala, eu vou escolher o óbvio, e fala duas séries, aí já não é o óbvio, não são filmes parecidos. Pode ser. Não são filmes parecidos, são séries parecidas. Mas é que são séries bem populares, né? O Xande tá se rebaixando, ele não sabe o que vai vir do meu lado. Então, Bibiana, o que vai vir do teu lado? Jogos Mortais 2. Xuxa contra o Baixo Astral. Não, tô brincando. Ai, eu sou péssima nisso. Vocês falaram isso antes de começar a gravação. Eu tenho que escolher um. Aí eu lembrei do último filme de terror que eu vi e eu gostei, foi o X, A Marca da Maldade. Eu vi esse filme ontem. Bom, né? Eu gostei desse filme. É bom, sim. A gente tinha que fazer um episódio sobre ele, eventualmente. Esse filme é muito bom. Eu quero ver o novo, né? Que é o Purr. Mas acho que já saiu dos cinemas. Só tinha dublado, na real. O X, inclusive, faz uma linkagem direta com filmes de terror e pornô, e tem coisas a dizer sobre isso. E é muito bem legal esse filme. Bem legal. É bem legal esse filme. É bem legal. Eu vou recomendar, a minha recomendação é realmente óbvia. Então, se tu viu Jogos Mortais e quer mais, tá com sede de sangue, assiste o Albergue, que por muito tempo é ainda um dos meus filmes favoritos desses de torture porn. Vamos usar o termo proibido. Mas é um filme, assim, é o único filme decente desse diretor pra mim, que é o Eli Roth, que ele pega realmente uma coisa de exploração de turistas e tal, sendo colocados como como é que eu vou dizer? Mercadoria? Como mercadoria para pessoas que querem ver assassinatos na internet. É um conceito que até hoje me perturba, e saber que é possível existir algo assim, eu não duvido. Mas o filme também tem uma violência forte, a história é intrigante. Acho que o protagonista é um cara que eu gosto muito. E um cara que eu gosto muito, que eu não lembro o nome agora. É o Jay Hernandez. Que é um cara que teve ali o seu momento no começo dos anos 2000 e sumiu. Mas ele tem um carisma, eu gosto dele. Hernandez. Tu diria que o remake de Evil Dead de 2003 também é um torture porn? Sim, facilmente. Né? Mas eu gosto também. Tipo, pra mim, onde o gênero começa a se perder ali pelos Centopeia Humana e coisas mais... As continuações do Albergue são horrorosas também. Tem que ter uma mulher que se banha em sangue e tu fica, por quê? O que eu tô vendo? Por que eu tô vendo? Tipo, o Albergue, por mais absurdo que seja, ainda é baseado numa realidade, sabe? Eventualmente eles levam pra coisas completamente fora da casinha. Ô, Rafael, o Jay Hernandez está no Esquadrão Suicida de 2016. É? Sim, ele é o El Diablo. Tá. Eu não ia lembrar por causa da maquiagem, né? O cara tem uma cara de caveira o filme inteiro. Sim. Mas ele tá bem no filme. Deixa eu só... continua, isso aí. Deixa eu só confirmar uma coisa antes de enfim. Só que a gente tá falando dele, mas eu só precisava confirmar uma coisa. Mas depois eu confirmo. Quer confirmar no ar ou fora do ar? Eu queria confirmar no ar, porque eu
Tá na Wikipédia, mas eu achei extremamente... Tá, então o momento é agora, Leonardo. Pode... Que a gente tá entre espaços do podcast. A gente tá no espaço negativo do podcast. Aqui o tempo não anda, as coisas não acontecem, eu tô enrolando pro Leonardo olhar o que ele quer olhar. Me ajuda aí, por favor, Alexandre. Alexandre, vamos falar de futebol. O que tu acha do futebol no momento? Não, tá. Não, é que de acordo com a Wikipédia, o Jay Hernandez... Tá, isso é uma coisa muito aleatória, mas enfim. De acordo com a Wikipédia, o Jay Hernandez, fez o Esquadrão Suicida, que eu confirmei, mas de acordo com a Wikipédia, ele também estava no filme Perfeita é a Mãe. Oi? Eu não vi isso. Não sei o que é. Sim, eu pensei que é um filme brasileiro, mas não é. Tá. Eu confundi. Tá, é um filme americano. Pensei, ele tá no filme brasileiro. Eu acho que eu confundi Minha Mãe e uma peça, sei lá. Tá. Ok, é só isso. Tchau, gente. Não, antes de dar tchau, nós vamos falar sobre o futuro. Não saiam da sala ainda, que nós estamos agora... Estamos na volta às aulas do Eu Quero Ver Filme. É verdade. Nós decidimos, assim, fazer uma homenagem aos professores. Às sessões de cinema que tinha de tarde. Que tu estudava de manhã e saía da aula pra ir ver filmes seriais antigos. Na verdade, muito mais antigos que a gente até. Mas Sim. A gente gosta dessa vibe. Então, Leonardo, anuncia pro pessoal Sim. Quais são os próximos 4 filmes que a gente vai fazer. Eu tenho, na real, a gente atualizou pra lista de 5, né? Mas eu não sei se eu dou 5. Não, o 5 eu vou dizer que é assim, como março tem 5 semanas, a gente vai fazer 4 filmes em um episódio mais especial, que a gente não vai revelar agora. Tá. Mas bom que tu lembrou, porque é bom as pessoas saberem. Mas esse a gente vai manter segredo, a gente vai falar só Só no final. Só no final. Eu posso então falar os 4 filmes e a ordem que a gente vai falar desses filmes. A partir do dia 3 de março, que é na próxima sexta-feira. Que a gente vai fazer... Março vai ser o que a gente tá chamando de nosso mês matinê. Exatamente. De filmes clássicos, com heróis clássicos. Na seguinte ordem. Primeiro, The Rocketeer. No Brasil, As Aventuras de Rocketeer. Isso. Que, aliás, é dirigido pelo Joe Johnston, que também dirigiu O Lobisomem. Uhum. E o primeiro filme do Capitão América. Que a gente tem que ver eventualmente. Depois, O Sombra, de 94, que é dirigido pelo Russell McHurley, que dirigiu Highlander. Eu não sabia disso até ontem. Outro filme que a gente tem que rever, certo? Sim, Highlander é muito bom. Depois, O Fantasma, de 96, com Billy Zane. Que nota 10 pra mim. Já filme que por muito tempo eu detestei, achava o pior filme que eu vi na minha vida. Como isso, cara? Eu não entendo isso. Pois é. Mas eu revi meus conceitos e isso mudou. O Fantasma, então. E depois, pra fechar, um filme clássico de 98 chamado A Máscara do Zorro. Outro filme nota 10. Então, esse serão nossos próximos 4 episódios. O nosso mês de Eu Quero Ver o Filme. Estejam preparados, assistam os filmes. É tudo bom e divertido, enfim, eu só posso dizer isso. Sim. E no dia 31, literalmente o último dia de março, nós vamos ter um episódio com provavelmente mais gente do que o normal. Vai ser um quarteto ou quinteto, talvez um sexteto, não sei. Opa. Seria legal, eu gostaria. Seria legal. Tô deixando o convite aberto aqui. Se a pessoa que sabe que é com ela, mas eu não vou falar aqui no ar... Se a pessoa se der conta que é ela e quiser participar, por favor. Mas acho que todo mundo que tá nessa call tem que estar lá e, enfim. Vai ser divertido. Vai ser divertido. E assim, chegamos ao fim de mais um episódio. Vocês podem nos seguir nas mídias sociais, no Instagram e no YouTube. Em @Eu Quero Ver o Filme. Você pode nos mandar um e-mail para euqueroverofilme@gmail.com. Também pode encontrar nosso podcast, onde podcasts são encontrados. Por favor, sigam a gente, apoiem, deem likes, mandem mensagens, ativem os sininhos para saber quando a gente postar coisa nova. Mandem sugestões, críticas, a gente aceita tudo. Pode falar que a gente falou alguma coisa. Se a gente falou alguma coisa que incomodou alguém, fala também. A gente provavelmente vai pedir desculpas. Se for uma coisa muito óbvia, a gente vai dizer não. Falei para amigos e inimigos, conhecidos e parceiros e inimigos. E até a semana que vem. Game over.
Adeus.